Olá, caríssimos investidores, estamos aqui para mais um Café com CRI, que é aquele programa que você ouve pela manhã, indo para o trabalho, lavando uma louça, né? É um programa muito mais áudio, né? E para tanto, né? Então a gente tem trazido alguns convidados. Na semana passada foi um programa mais discutindo, falando sobre possíveis riscos de CRIs, de setores de CRIs, né? E hoje a gente tem um convidado especialíssimo, que é o Vicente Nogueira, tá? A gente vai aqui, eu vou primeiro falar brevemente um pouco do fundo, e aí na sequência eu vou chamar ele. O FLCR, que é o fundo que o Vicente é gestor, né? Lá da Faria Lima Capital, o fundo é Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários 1, tá? Teve seu IPO em outubro de 2019, possui hoje 2.789 cotistas, né, hoje do último documento, né, que foi liberado, tá com um PVP de 0,97 e com valor patrimonial de 62 milhões, quase 63 milhões. Eu vou chamar a vinheta e na sequência o Vicente entra com a gente aqui. Vicente Nogueira, que honra tê-lo aqui conosco. O Vicente é uma daquelas pessoas, né? Eu não tô te chamando de velho, tô chamando de experiente, tá, Vicente? Que quando eu comecei, né, já era uma pessoa que já estava no Olimpo, né? E eu já tinha como referência ele, o Marcos, né? O Marcos era uma pessoa um pouco mais próximo da minha idade, né? E aí hoje estamos aqui para poder falar um pouco sobre o FLCR, um pouco sobre o mercado. Vicente, boa tarde, bom dia, né? Se alguém estiver ouvindo agora, também bom dia. Isso aí. Felipe, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu gosto muito. A gente já conhece bastante tempo, né, Felipe? Desde que você era gestor lá do Veritá, né? Então, realmente é muita honra estar aqui contigo. Isso aí, assim, eu falei um pouquinho ali do FLCR, né? E, Vicente, assim, dá uma luz pro pessoal de um pouco da sua experiência, tá? Não entrega tudo não, tá? Só dá aquela luz, assim, o pessoal saber com quem nós estamos falando, por gentileza. Bom, eu sou formado em engenharia pela Poli, pela USP, né? Tenho MBA em Kellogg Northwestern. Aí eu trabalhei 14 anos em banco de investimentos, tá? No Pactual, Rothschild, Barclays, Goldman Sachs, fazendo compra e venda de empresas, né, M&A, fazendo abertura de capital e fazendo emissão de dívida, né? Daí eu criei a Bitasec Securizadora, que começou a operar em 2010, né? Eu sou o sócio fundador. A Bitasec já emitiu aí mais de 230 CRI, tá? Mais de 11 bilhões, né, durante esse período. Nos últimos anos, a Bitasec tem emitido aí 35 a 45 CRI por ano, 1,5 bilhão a 2 bilhões e meio por ano, né? Então, durante esse período, né, nós vimos, obviamente, diversos CRI darem algum tipo de problema, tanto o CRI de emissão da Bitasec, quanto o CRI de emissão de outras securitizadoras, né, e tivemos aí junto com os gestores, né, para resolver os problemas e, se necessário, executar os ativos, etc. Então, ao longo desse período, a gente aprendeu bastante, né, com o que funciona em termos de execução de garantias, o que não funciona. Quando eu trabalhava em Investment Bank, eu passei também 2 anos na Goldman Sachs, comprando carteiras de créditos problemáticos no Brasil, no México e Estados Unidos, e criamos diversas empresas de cobrança aqui no Brasil, Estados Unidos e México, tanto de créditos corporativos quanto pessoa física. Então, a gente viu também, naquela época, lá atrás, o que funcionava, o que não funcionava. Então, com essa nossa experiência, né, em termos dos créditos, a gente resolveu criar o nosso próprio fundo de CRI, o FLCR11, né? E, além disso, a Bitasec é uma securitizadora que tem um foco bastante diferente da maioria das securitizadoras. Você tem um grande número de CRI que é originado pelas corretoras e grandes bancos, né? XP, BTG, Itaú, BBA, etc. E eles fazem originação, estruturação, distribuição, tudo, e contratam uma securitizadora aí por um precinho normalmente bem barato, só para emitir e fazer a gestão depois. O foco da Bitasec sempre foi outro, tá? Foi de originar as operações e distribuir as operações. Então,
a maior parte das operações que a Habitasec faz, dessas 35, 45 por ano, foi ela mesma que originou e distribuiu. Tá? Tem uma outra que a gestora negociou diretamente com o tomador e que pede para a Habitasec emitir. Então, como a Habitasec tem esse fluxo próprio de CRI que ela estrutura e distribui, né, quando a Habitasec vai distribuir um CRI que a gente entende que está dentro do foco do fundo e com uma taxa adequada, né, a Habitasec faz o book build com os investidores, né, já dizendo, olha, tantos milhões desse CRI vai ficar para a Faria Lima Capital, entendeu? Então, a gente tem esse fluxo próprio, né, além do conhecimento do que funciona, embora o fundo, ao longo do tempo, quando for crescer, né, vai ter mais e mais acesso a CRI de outras securitizadoras. Inclusive, a gente já comprou um CRI de uma outra securitizadora. Né? Então, isso dá uma boa perspectiva em termos da taxa versus risco também, que seria adequado. Tá? Então, o foco do FLCR11, tá, é comprar CRIs de um risco médio. Tá? A gente tem CRI desde o risco bem baixo, duplo A, até no máximo triplo B atualmente, tá? Que são aqueles que têm obra, né? E a taxa média nossa está em PCA mais 9,3, se não me engano. Deixa eu checar aqui. PCA mais 9,2. Né? Então, a gente tem uma taxa média bastante adequada, acreditamos por risco. A gente tem alguns CRIs, por exemplo, que estavam em obra, que já não estão mais em obra, né, o Colmeia Rhodes e o Colmeia Living Garden, né? Nós temos um CRI em obra atualmente, né, de 13 no total, mas a gente tem um LTV bastante baixo, abaixo de 50%, né? E a gente busca CRI que vão pagar, não vão ter problema de pagamento, mas que se tiver algum problema de pagamento, né, se tiver risco de problema de pagamento, a garantia é muito boa e executável, de modo que aquilo lá mitiga o risco de ter uma inadimplência real financeira, mas mesmo se tiver, a gente diminui muito o risco de ter qualquer perda de capital. Então, esse é o foco do fundo. O fundo ainda está pequeno, tá? Então, tem uma liquidez baixa ainda, né? Ele vai crescer na velocidade apenas em que consiga criar com um nível de taxa adequado, né, e um risco baixo, né, médio para baixo. Né? Então, a gente não está com vontade de crescer o fundo velocidade desesperadora, o que normalmente leva a baixar a taxa média. Né? A gente quer manter uma taxa nesse nível, possivelmente até subir, e com boas garantias, e a gente só vai crescer na medida que a gente consiga isso. Isso aí, né? A experiência, né? Eu tenho visto, né? Quanto mais, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, né? Quanto mais eu vou conhecendo a minha esposa, né? A gente também vai tendo menos dificuldades, né? A gente vai tratando menos, né? Então, quando a gente começou o casamento, era um nível de desentendimento, a gente tem outros, né? Menor agora, né? Graças a Deus, eu espero que daqui a algum tempo menos. O que o Vicente está falando, né? Essa experiência de ter visto diversos tipos de problema, que vira gato escaldado já sabe onde está a situação, né? E mesmo que aconteça, né? Que ninguém tem bola de cristal para prever e acertar tudo, né? Já sabe também como que conversa, com quem que tem que chamar, né? Como que é o procedimento, como que é a parte burocrática, né? Vicente, a gente já falou um pouco da Faria Lima Capital também, falou um pouco da Habitasec, da sua experiência, né? A gente tem ouvido diversos investidores, né, falando um pouco do seu jeito de analisar os ativos. Pelo que eu entendi, vocês já fazem isso desde o início, né? E você falou isso assim de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais rasa. Você pode aprofundar um pouco mais Claro. porque é importante, tá? A gente Claro. que está no dia a dia acaba sabendo, né? Mas fala um pouco desse, vamos assim, do processo todo, por gentileza. Claro. Você tem dois processos bem diferentes se existe obra ou se não existe obra. Né? Se não existe obra, né, nós vamos analisar, obviamente, os recebíveis, né, e vamos ver qual é o nosso rating interno para aqueles recebíveis. Né? Por exemplo, o nosso diretor aqui de crédito, de compliance, ele trabalhou 9 anos de agência de rating, fez rating de mais de 100 CRI. Né? Então, ele vai dizer, olha, e a gente vai analisar juntos, ele vai dizer, essa empresa, ou esse fluxo de recebíveis, etc., eu colocaria
um risco A, um risco duplo A, né? E a gente vai, obviamente, analisar o contrato, analisar região, empresa, setor, aquele negócio todo, né? A gente vai analisar também a garantia, né? Bem, para esse nível de risco, esse tipo de CRI, né, que existem uns 10 tipos de CRI mais ou menos, qual seria o LTV máximo aceitável? 50%, 70%, 80%, 40%, quanto que é, baseado no tipo de garantia também, né? Porque tem algumas garantias que nós não ficamos confortáveis em aceitar, tá? Então, por exemplo, a gente entende que tem vários gestores que ficam confortáveis em investir em CRI multipropriedade. Nós até hoje não investimos em nenhum CRI multipropriedade, porque até hoje não temos o conforto de conseguir retomar essa garantia, né? Ou uma coisa que seja galpão industrial que tenha a linha de montagem dentro, qualquer coisa que a gente entenda que ou não vou conseguir retomar porque é fracionado, ou porque o juiz não vai deixar tomar, né? Um hospital, etc. Então, a gente olha qual que é a liquidez da garantia, né? Se você tem 100 apartamentos num lugar que já está 75% vendido, você tem muito claro qual foi o histórico de preço, né? Está fragmentado. Isso tem uma certa liquidez. Se você vai pegar um hotel para vender, tem uma liquidez menor. Se você tem um shopping para vender, tem uma liquidez menor. Se você vai pegar um terreno não desenvolvido para vender, tem uma liquidez menor também, né? Então, a gente analisa qual que é a liquidez, né? Então, a gente vê qual que seria se o valuation também daquela garantia, né, é realístico ou se não é, se é uma coisa que depende do futuro, etc., ou se é uma coisa já aprovada, né? Então, baseado nisso, né, a gente analisa, ok. Só fazer uma pontuação. Gente, isso aqui é tudo antes da operação existir, tá? Eles estão estruturando a operação, analisando para ver se a operação vai ficar de pé. Então, não é assim, chegou uma operação lá e alguém está distribuindo. Eles estão fazendo todo, né? Certo? Estão vendo a possibilidade da operação existir, certo? É isso, Vicente? Existem vários caminhos, tá? Uhum. Uma operação pode vir direto para a Falima Capital, tá? Uhum. Ou pode aparecer para a Habitasec pela originação direta da Habitasec, ou algum originador pode levar para a Habitasec, mas nós temos um acesso aqui imediato, quando chega de qualquer canal. Entendi, né? isso aí. É isso aí que eu Certo? estava querendo trazer. Isso aí. Então, a gente analisa, ok, para esse nível de risco, né, qual que seria a taxa adequada? Seria, digamos, atualmente, por exemplo, a gente só está olhando o CRI com IPCA mais 9,5 para cima. Tá? Então, a gente chega a um certo CRI, tá? E a gente olha, ok, esse é um CRI que a taxa que aparece que vai acontecer aqui vai ser IPCA mais 8, IPCA mais 7,5, a gente nem olha, entendeu? Pode ser uma operação boa para distribuir para aqueles fundos que estejam interessados nesse nível de taxa, tá? Isso é o que a gente acredita, tá? Que vai fechar numa taxa igual ou maior do que aquela que a gente achar adequada para aquele CRI, a gente participa, né? Então, digamos que tem um CRI que a gente acha que a taxa adequada seja IPCA mais 9,5, e é um CRI de 50 milhões, tá? E é feito o book building, e fecha na taxa de IPCA mais 10, ótimo, a gente vai comprar IPCA mais 10, melhor do que a gente achava, né? A gente acha que um CRI, a taxa adequada é IPCA mais 11, aí é feito o book building, e fecha IPCA mais 9,5, porque alguém foi mais agressivo, tudo bem, a gente fica fora. Então, a gente tem essa disciplina, tá, de só ir comprando na medida que a gente fique confortável de que o CRI é bom, que o CRI tem boas garantias e que esteja uma taxa adequada ou acima da adequada, né? Então, a gente submete o nosso comitê de investimentos, né, só se for unânime que a gente vai comprar, né? E a gente, sendo bem transparente também, a gente só compra CRI que eu, na física, compraria, tá? Sendo bem transparente aqui, eu sou o maior investidor de pessoa física do fundo, tá? Eu sou um dos 3 maiores investidores do fundo, contando com todos os investidores, tá? Então, eu tenho percentual relevante do fundo, eu só compro um CRI que eu, pessoalmente, compraria, entendeu? E que eu saiba que se um dia der problema, vai ter a garantia lá para a gente executar, tá? Então, a gente olha o negócio bem personalisticamente mesmo aqui, tá? A gente não fala, não, estou com um monte de dinheiro aqui que eu captei, vamos lá, vamos comprar. Não, não é nada disso, tá? Aqui, realmente, cada CRI, né, a gente tem que ter bastante confiança antes de comprar. E depois, obviamente, Felipe,
A gente comprando, a gente vai fazer todo o acompanhamento, tá? Tá em cima para que se acender alguma bandeira amarela, a gente consiga ajustar o negócio, né? De modo que você não tenha uma perda para o fundo, para o investidor. Isso aí. O Vicente, então, ele está explicando, né? Só para algumas pessoas que talvez não saibam, tá? Esse processo de book building, ele é semelhante ao que fosse um leilão, vamos dizer assim, tá? Então as pessoas dão os seus preços, só que dá todo mundo seu preço ao mesmo tempo e o volume que vai levar daquele ativo, né? E aí, quando chegar no volume total, é a taxa maior que vai ficar ali para completar aquela operação, tá? A menor taxa que consiga aquele volume é que vai fechar a Isso, a operação. menor taxa, né? Vai subindo, a menor taxa é a que vai chegar ali. Então, mais uma aí para o vocabulário de vocês, tá, gente? E eu queria fazer um comentário aqui, Felipe, você sabe Manda, disso, mas por de favor. repente quem está ouvindo não sabe. Você tem dos 90 fundos imobiliários, mais ou menos, que compram CRI, né? Cada um tem uma perspectiva um pouco diferente, tá? E os critérios um pouco diferentes, né? Então, tem fundo muito grande, por exemplo, que nem olha um CRI abaixo de 30 milhões ou abaixo de 40 milhões, tá? A gente olha CRI de qualquer tamanho, tá? Quando a gente vai... Então, digamos que tem um CRI de 15 milhões, tá? Pode ser que a gente compre um terço e outro compra o resto, tá? A gente vai olhar quem é o co-investidor também. Se a gente está alinhado com o comportamento daquele co-investidor, se der algum problema, né? Se é um co-investidor que tem um comportamento diferente do que a gente teria, a gente não vai co-investir com ele, a gente vai pular fora também, né? Então, como a gente ainda está pequeno, né? Você tem, de um lado, a desvantagem de ter pouca liquidez, mas todos esses grandes fundos aí já foram do nosso tamanho também, né? Eles foram crescendo, né? A gente consegue olhar esses CRIs menores também, né? E, normalmente, quanto menor o CRI, maior a faixa de variação de taxa, tá? Se você vai fazer o book building, tá? Vai falar com os investidores sobre um CRI, digamos, de 60 milhões, tá? Você vai ter uma variação, digamos, para um certo CRI, que deveria ser IPCA mais 10, você vai ter de IPCA mais 9,5 a 11,5, né? Se você, um CRI menor, você pode variar sei lá, de 9 a 12, o mesmo CRI, né? Não é um mercado em que todo mundo acha que é a mesma taxa. É um mercado de um produto super complexo, né? E os gestores têm pontos de vista diferentes, têm foco diferentes, liquidez diferente, então você tem essa variabilidade, tá? E informações diferentes também, né? E informações diferentes. Conhece mais ou conhece menos sobre aquele tipo de CRI, né? Isso aí. Então tem mais ou menos conforto, aquela região, aquele tipo específico. Então, se você for mais disciplinado, né? Você pode simplesmente pegar os que estão na faixa mais alta, né? Se você estiver muito desesperado, né? E quiser, investidor está pedindo que aplique todo o dinheiro que está lá, não sei o que tal, você vai comprar com a taxa média mais baixa, não tem jeito, né? Porque você vai ter que ser mais agressivo na taxa durante o book building, né? Então, eu estou aproveitando aqui, tá, Vicente? Estou fazendo pontuações com relação ao que você está falando. Então, esse ponto que o Vicente falou agora, que eu até dei uma risada, vamos dizer assim, ele é muito sério, tá? Então, vai lá o gestor, capta o fundo, e aí começa as pessoas, manda no RI, cadê a alocação? Tem que alocar logo. Aí manda um e-mail sem educação lá pro relacionamento de investidores do fundo. Aí vai lá no fórum do Clube FI, fala um monte de abobrinha lá também. Então, assim, é importante, né? Se você investiu no fundo, você tem que confiar no gestor, né? Tem que confiar no gestor, no trabalho que ele está fazendo. Se ele não está alocando, assim, minha visão, tá? Que já foi gestor, né? Que era um pouco do que você estava falando, né? Não é sair desesperado alocando, é alocar na melhor opção que tiver naquele momento. Porque o mercado de capitais, ele flutua, né? Então tem mais CRI no momento, tem menos CRI no outro, tem mais opção, tem mais demanda de crédito num momento, tem menos num outro momento. Então, assim, você, né, investidor de um fundo de CRI, tenha segurança que, assim, ou você tem que confiar no gestor ou você não confia. Se você não confia, você não deve investir. Se você investiu, dá o voto de confiança. Porque se ele está esperando para alocar, ele está esperando para alocar por algum motivo, né?
Não é porque ele acha legal ficar com o seu dinheiro parado lá no bolso dele, porque ele também está perdendo dinheiro, né? Porque, né, assim, então, assim, só para trazer essa pontuação, que é importante isso que o Vicente falou, eu tô aqui, assim, sublinhando o que ele disse, tá? É, assim, para a educação de vocês, investidores, saberem que não é o mais adequado, de repente virou o mercado. Já quantas vezes você que está um pouco mais tempo que eu no mercado, você já viu o mercado virar de um mês para o outro, Vicente? Dezenas, né? Pois é, e hoje em dia a gente vê claramente os gestores bem mais conservadores em termos de crédito, no geral, né? E obviamente que, tendo subido a referência da NTNB, né, tendo subido a taxa dos CRI, né, fica mais difícil também para o tomador aceitar a taxa que seja adequada, né? E é interessante que tem alguns tipos de CRI, como o CRI de obra, né, que tem um teto, né? É difícil você conseguir... do outro tipo de CRI que eu acabei não falando, né, no CRI de obra, é importante que você tenha um fluxo e um fundo de obra suficiente para terminar a obra, né? E, obviamente, quando termina a obra, você diminui bastante o risco do CRI, né? Mas é difícil a gente ver um CRI de obra, seja de incorporação, de loteamento, né, que passe de PCA mais 12, PCA mais 13, né? O incorporador, o loteador prefere não fazer, né? Então, quando você tem uma subida da NTNB, né, você tem uma compressão desse spread, né? Se a NTNB está IPCA mais 3, né, e o negócio era a IPCA mais 12, né, você estava com 9% de spread, né? Se a NTNB está IPCA mais 6, né, você tem 6% de spread, diferente, né? Então, aí às vezes chega um distribuidor, né, me mostrar um CRI de uma outra casa, né, um CRI de obra, a IPCA mais 10. Eu já falo de cara, a não ser que você passe a taxa para 11,5 ou 12 aqui, eu não vou nem analisar, entendeu? E está pegando aqui dinheiro, quanto que precisa para terminar a obra? Precisa para terminar a obra, digamos, 15 milhões, né? Mas já gastou 10 milhões e não sei o que, vão fazer um CRI de 25 milhões. Não vai fazer CRI de 20 milhões. Se quiser fazer, faz com outro, né? A gente vai te dar o dinheiro para terminar a obra e sobrar um pouquinho só. O cara vai ter o reembolso, não sei o que, depois que terminar a obra, né? Pode até fazer um segundo tranche, uma segunda série. Faz assim, faz assado. Você pode até fazer a segunda série com a taxa mais baixa. Mas você tem que dar o teu feedback e dar o teu pushback, né? Normalmente, né? É importante, né, te lembrar que a gente está falando com uma pessoa que já viu, né, alguns estresses, né, e que ele teve que gerenciar, né. Então, quando ele fala, ele está falando com propriedade, tá, gente? A gente tá vendo, né, nesse momento de mercado, né, assim, o pessoal sofrendo um pouco, principalmente os varejistas, né? Todo dia tem uma notícia negativa de varejista em algum jornal, né? Em algum jornal tem aparecido. Como é que tá a sua visão desse setor especificamente? Você tem algum posicionamento? Conta pra gente como é que tá a sua posição com relação a esse setor, por favor, Vicente. Tá bom. Então, Felipe, só complementando, a securitizadora, né, você sabe bem, mas talvez alguns investidores não saibam, ela não toma a decisão do que fazer quando dá problema, né? Ela fala, deu problema, vamos fazer uma assembleia de investidores, né? E os investidores, juntamente com o tomador ou separadamente, decidem o que fazer, né? O tomador está pedindo um reajuste de amortização, de prazo disso, etc. Aí os investidores é que decidem se vão dar aquilo, se vão dar uma coisa diferente ou se não vão dar nada e vão tomar garantia, né? Mas a gente acompanhou, né, como é que cada gestor reagiu, né? E o que funcionou, o que não funcionou na execução das garantias, né? O que funcionou, o que não funcionou na estruturação dos créditos, né? Então, não era decisão da securitizadora, mas a gente acompanhou aí junto com os gestores o que aconteceu, né? Em relação à parte de varejo, né, felizmente nenhum dos nossos CRI aqui tinha basicamente a exposição americana, tá? Tinha um CRI só, o do Shopping JPS, mas o percentual de receitas americanas, acho que era 1,5%, uma coisa assim, uma coisa ridícula, tá? Então, mas a gente viu o CRI, por exemplo, que estava no pipeline, né, que tinha uma exposição americana, né, que os caras tiveram que resolver o problema, foi parada a distribuição do CRI, e agora, depois que resolveu o problema, vai continuar. A gente viu alguns CRI
de logística, né, que um dos locatários era americano. Aí não tem jeito, tem que resolver, né? Então você tem que ver, por exemplo, num CRI de logística, né, se você tem vários locatários, qual é o percentual que cada um tem, né? E se um daqueles locatários sair, né, quão fácil seria para substituir, né? Então, essa é uma parte da análise de um CRI, por exemplo, no CRI de logística, né, ou do CRI de shopping, né? Se você fizer um CRI corporativo de americanos, aí você está na água. Mas o que acontece, né? Uma coisa é a empresa pedir recuperação judicial, tá? Outra coisa é o que acontece com o CRI, tá? A gente tem um exemplo, tá? No nosso fundo, né? Que é o CRI Calçada, né? No CRI Calçada, nós pegamos um hotel que vai muito bem, continua indo muito bem, e que o próprio fluxo líquido do hotel é suficiente para pagar o CRI, tá? E com LTV super baixo, tá? Então, a incorporadora Calçada pediu recuperação judicial, né? Mas continuou pagando normalmente, porque ela, obviamente, seria muito ruim para ela se a gente executasse a garantia, né? E viesse o que viesse de preço, se fosse alguma coisa acima do saldo, sobrava alguma coisa para ela, senão a gente retomaria o hotel e venderia com ganho, provavelmente, ou perda, mas mais provavelmente ganho, né? Então, continuou pagando normalmente. Ela entrou em RJ em janeiro do ano passado, continuou pagando normalmente o CRI, tá? Sem problema nenhum, tá? Porque a gente tem um ativo bom, LTV bom. Então, a securitização, você consegue fazer uma estrutura, né, para ela continuar caminhando independente do resto da empresa, né? Então, se você pode ter um caso lá de um CRI de Americanas, por exemplo, que tem uma garantia que vale 3 vezes o saldo, tá? Se a Americanas, num caso assim, por exemplo, não conseguir pagar o negócio e for retomada a garantia, supostamente se existisse esse CRI, né, não ia ter problema, porque ia leiloar o negócio e ia pagar. Então, você consegue ter essa segregação. Felizmente, é uma coisa muito bacana da securitização. Isso, e aí, né, acho que a maioria dos nossos ouvintes já sabe, né, eu fiz uma live recente só sobre isso, nem é tão recente, mas o LTV, né, é o Loan to Value, né, então é o empréstimo, né, que é essa palavra loan, dividido pelo valor do ativo, do imóvel, e é uma medida que mostra o incentivo que o devedor tem em continuar pagando aquela dívida, né? E que é isso que o Vicente falou, que é tão mágico, né? Então, a empresa pediu a recuperação judicial e mesmo assim está pagando, porque se ela não pagar, ela vai perder 2 ou 3 vezes o valor da dívida. E como as garantias estavam bem formalizadas, a alienação fiduciária do hotel, da SPE, tudo estava bem formalizado, o juiz determinou que estava fora, ficou extraconcursal, né? De cara, falou que tem extraconcursal, daqui está fora da RJ. Né? E essa é uma coisa bacana, esse negócio está bem formalizado, bem feitinho. E o nosso loan to value médio, tá, Felipe, está em 43%. Isso quer dizer, assim, que a possibilidade do devedor não querer pagar é bem baixa, tá, gente? Da carteira como todo, né? Nesse caso até um pouco menos, mas da carteira como todo, 43%. É bem baixa. A gente vê algumas casas, tá, que trabalham com LTV de no máximo 70, né? E que normalmente o médio ali é 70 e poucos, 60 alto, né? Então, no caso aqui dos CRIs do FLCR, tá bem baixo, né? Então, é importante, tá? Isso que a gente está trazendo e estamos, assim, traduzindo, né? Pro português aí, para o pessoal poder entender num geral, tá? Vicente, a gente vê a indústria, né, tendo diversas transformações regulatórias, legislativas nos últimos anos, mas também nos investidores, né, uma indústria assim que, né, o Clube FI mostra o poder disso, né, assim, a quantidade de pessoas que estão no Clube FI, fóruns, grupo de WhatsApp, né, uma coisa assim que gera esse movimento, né. Qual que é a sua visão como gestor, né? Que antes na securitizadora, né, você não tinha essa vitrine, né? E aí agora como gestor muda um pouco, né? Traz essa sua visão desse mercado, né? Quão diferente que é de só CRI, né? Esse mercado de fundo imobiliário em si. A gente vê diversos segmentos de investidores, né, com perfis comportamentais diferentes. Né? Então,
você tem, por exemplo, os gestores, né? Os gestores que compram cotas do nosso fundo, por exemplo, não têm vendido nada, tá? E você pega, no total, dos 50 maiores investidores, né? Que tem alguns gestores, o resto são pessoas físicas, tá? Desde que caiu o preço, tá? Devido a esse aumento de juros, aqueles 3 meses de deflação, etc., eles compraram dos pequenininhos que venderam, tá? No último relatório mensal, a gente colocou aqui, ó, no final de setembro, os 50 maiores investidores possuíam 451.585 cotas, tá? E no final de janeiro de 2023, agora, possuem 474.758, ou seja, compraram 23.173 cotas. Então, você teve muito investidor pequenininho, que tinha 1, 2, 3, 10 cotas, venderam, né? Até que diminuiu o nosso número de investidor, e os investidores maiores compraram, né? Porque todo mundo sabia, né, que você tinha 3 meses de deflação, que ia gerar 3 meses com distribuições menores. A gente teve um mês, a gente costumava sempre distribuir acima de R$1, né? Aí a gente teve uma distribuição em outubro de relativo a setembro, né? De 0,75, depois 0,75, 0,9, né? Aí agora relativo a dezembro foi o 0,16 e agora 1,1, né? Então, já era esperado, né, que ia ter esses 3 meses ruins e que depois voltava. O pessoal vendeu nesses 3 meses ruins, né? Os pequenos venderam e os grandes compraram, né? Então, a gente tem, a gente vê, pelo menos na nossa base, né, os investidores menores, né, um pouco mais afobados, no sentido de, vou vender, vou comprar e tal, e os investidores que têm quantidades maiores, né, mais tranquilos, e quando cai, eles compram, né? A gente vê também, né, olhando minha experiência aí do passado, de IPOs, etc., né, para indústria de ações, você tem as casas de research, né, que são altamente reguladas. Altamente reguladas. Então, quando um analista de research publica, né, um relatório sobre uma empresa, é altamente detalhado, altamente pensado, altamente discutido, né? Na indústria de FI, né, existem, né, alguns profissionais que conhecem muito, né, e fazem uma análise com uma certa profundidade, né? Agora, tem muita gente, né, que sai falando sem entender do que está falando, né? E tem gente, né, que parece que tem uma certa motivação de chamar atenção, que parece revista sensacionalista, né? Carente, né? Carente, um cara carente, uma pessoa carente. Que só fala mal de tudo quanto é coisa, sem analisar. O negócio soltou um fato relevante, vai perder 4% do fundo. Mas como assim vai perder 4% do fundo? Não faz o menor sentido. Mas o cara que não analisa e lê aquilo lá fica assustado, né? Então isso gera uma volatilidade e um efeito perverso também, que os gestores em geral, entendeu, ficam motivados a não dar muita disclosure, porque você tem os caras que só sabem gerar ruído, ao invés de fazer uma análise, né? Então você tem que realmente fazer análise, ouvir somente aqueles gestores que fazem um negócio mais profundo, né? Que vão dizer, olha, não tem nada a ver isso daqui, não tem problema, tá? Vamos analisar aqui o fluxo, vamos analisar as garantias, vamos analisar a estrutura, né? E falar, o efeito esperado é X, é mínimo, né? Ou não é, dependendo do caso, né? Mas uma coisa que eu gostaria de ver, Felipe, por exemplo, né? Às vezes eu vejo casa dizendo, meu fundo é de baixo risco. Eu olho assim, não acho que é de baixo risco, entendeu? Outro fala, meu risco é médio. Eu não acho que é médio risco. Então, outro fala alto risco. Então, as pessoas, eu acho que falta, Felipe, uma casa de análise, tá? Fazer igual uma casa de research e dizer, eu vou emitir um relatório sobre o fundo imobiliário X. Lá tem 50 CRI, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma estimativa do rating de cada um desses CRI, baseado na informação que eu tenho, do termo de securitização, dos relatórios de gestão, etc. E a minha estimativa é que esse CRI aqui é rating triplo B, ou duplo B, ou A, etc. E aí você vai colocar a distribuição, tá, de qual percentual que está em cada risco, né? Além de outras considerações. Esse CRI tem investimento em FII? Tem, sei lá, 6% de investimento em FII. Mas é tudo FII de CRI? Ou tem FII de outras coisas? E qual que é a sua projeção? Fazer uma projeção
como as casas de research fazem uma projeção de rendimento para os próximos meses e para os próximos anos, tá? Então, eu espero que uma hora o fundo imobiliário evolua para ter uns relatórios de research mais detalhados, em que, inclusive, tenha uma análise de risco de cada um dos CRI que estão dentro daquele portfólio, tá? E eu espero que cada vez menos a gente tenha esses influenciadores que só fica querendo gerar ruído e falando coisa que está errada e que é ruim para o mercado. A gente tá vendo, né? A CVM falou, né? Falou não, né? Ela informou através do seu sistema de supervisão baseado em risco que ela vai olhar para influenciadores, né? E não basta, viu, gente? Só colocar lá, isto não é uma recomendação, não basta isso, tá? Até por isso que eu tenho todo o cuidado de não falar de fundos, nem aqui nesse programa, nem na hora do CRI e nem no meu Instagram. Eu não falo de fundos específicos, eu falo de matérias gerais da indústria, né? A minha visão desses temas, né? Porque eu tenho medo, viu, Vicente? Tanto de influenciar as pessoas, primeiro porque eu não tenho uma certificação, né? E influenciar as pessoas de uma maneira que não seja adequada, né? E segundo, né, da própria regulação, né? Da própria regulação da indústria, né? Então, você, né, que está aí falando besteira, né? Sem conhecer, cuidado, porque a CVM tá de olho. E a CVM, ela acompanha as redes sociais, ela acompanha, tá? Ela tem lá como fazer isso. Então, fique atento e para não ser... recentemente, né, acho que foi setembro do ano passado, a CVM fez uma lista de todos os influenciadores do Twitter e pediu o nome e CPF de cada um. Isso não é uma história de lenda, isso aconteceu, tá, gente? Então, assim, ela realmente está de olho. Então, antes de você falar bem ou mal de um fundo, ou de um CRI, ou de uma ação, fique esperto que a CVM está de olho e é real, tá? Não é história para boi dormir, tá? Vamos lá. Vicente, a gente viu, né, nos últimos anos, eu fiz uma análise de 2018 para cá, a quantidade de relatórios gerenciais que começaram a surgir. Então, lá em 2018 tinha tipo 3 por mês, né? E hoje a gente tem, sei lá, 300, né? Fala um pouco da sua visão, o que você tenta passar ali na sua palavra do gestor. Você comentou agora há pouco um pouco do que você falou da palavra do gestor do último relatório. Fala um pouco dessa construção. Como é que é essa vontade? O que vocês falam com os cotistas? Então, a gente costuma falar na palavra do gestor, basicamente, o que a gente investiu ou o que a gente desinvestiu, ou se tem alguma coisa muito relevante, como, por exemplo, por que caíram as distribuições, foi por causa da deflação, por exemplo, né? Mas que a gente espera que a inflação vai se normalizar, e foi o que aconteceu, né? Ou se tem algum caso específico que a gente acha importante colocar, como foi o caso da calçada, para explicar o que está acontecendo, né? Depois de, sei lá, 9 meses ou 10 meses, a gente colocou lá, olha, a gente vai parar de colocar sempre a mesma coisa aqui, se tiver alguma novidade a gente coloca, né? Mas eu acho que nós, do FLCR 11, tá? Assim como a maior parte das gestoras, tá? A gente entende que para aquele analista sério, que está disposto a realmente entender o que está acontecendo, as informações sobre cada um dos CRIs estão disponíveis, tá? E se tiver uma coisa que ele não entender, tá? Ele pode ligar para a securitizadora, pode ligar para a agente fiduciário, tá? E vai estar lá na ata o que aconteceu, o que não aconteceu, e pode ligar para o gestor também. O gestor provavelmente não vai poder falar mais do que já colocou publicamente, mas pode dar uma live e explicar, né? Para o gestor explicar para uma pessoa que esteja disposta a entender, né? Mas não dá para simplesmente pegar tudo e jogar aí, né? Para o pessoal sair de cada fundo catando coisa e interpretando de forma incorreta, né? Então, a gente, por exemplo, no nosso último relatório, né, nós colocamos como é que foi a variação da cota, né, ao longo dos meses, né? Então, a gente mostrou que teve essa queda agora devido aos rendimentos, né? Mas agora os rendimentos voltaram, mas não voltou ainda o valor das cotas. Então, eu acho talvez porque tem alguns fundos que ainda estão com uma cotação muito baixa por um outro motivo, que esteja
refletindo nisso, mas a gente espera, né, tomara, né, que volte uns patamares mais normais as cotas, até para facilitar de ter novas ofertas secundárias, que todo mundo quer, né? Então, a gente tenta mostrar as coisas mais importantes, né? E é isso aí, Felipe. A gente já conversou disso, né? Eu ministrei um curso aqui no Clube FI que eu tive o privilégio de você participar, né? E foi quase que uma aula dupla, né, que a gente deu. E lá a gente falou um pouco sobre portfólio, né? Sobre diversificar, né? Você, com a sua experiência, comenta um pouco, traz esse assunto para as pessoas, essa diversificação, né? Porque a gente vê que tem algumas pessoas que gostam de concentrar, né? Então, fala um pouquinho desse, mesmo em fundo de CRI. Eu diria que você tem diversas coisas que são importantes quando você vai fazer um investimento. Você sabe disso, né, Felipe? Mas é que você tem muita experiência. Eu acho que a coisa mais importante, né, é você não colocar para dentro nenhum CRI em que você acha que tem algum risco de perda de principal, né? Então, primeira coisa. Segunda coisa, que o CRI esteja na taxa adequada ou acima da adequada, né? Você vai tentar ver também quão confortável em que você está, em termos de qual percentual do teu fundo vai estar em obra, por exemplo. Tá? Você não quer estar com um percentual muito grande em obra, né? Então, você vai ver, ok, essa obra vai terminar daqui a 6 meses, aquela outra em 1 ano, aquela outra em 1 ano e meio. Tá? Então, eu acho que cada gestor vai ter um certo nível de apetite, né, de quanto ele vai ter CRI de obra. Mas, mesmo dentro do CRI de obra, você tem diversos níveis de risco diferentes, né? Se você tem um CRI em que já está 80% da obra feita, né, falta só um pouquinho, já está bem vendido, né, aquilo lá rapidamente vai terminar a obra e vai virar um CRI de estoque, né, em que vai amortizar na medida que as unidades prontas vão ser vendidas. Então, vai ficar só esse tempinho aqui como CRI de obra, depois vai virar um CRI de estoque, né? Em termos dos diversos setores, né, eu acho que é a mesma coisa. Você vai pensar qual é o seu percentual máximo, né? Você está confortável com dado setor, né? Vai depender um pouco da composição, tá? Então, se você está com um CRI de logística, com LTV baixo, tá? Nível de risco baixo, tem problema você subir um pouquinho mais aquele percentual, ou o CRI de shopping que esteja super sobrando, baixa alavancagem, bombando, etc., né? Então, eu acho que diversificação é bacana, tá? Mas é mais importante a qualidade de cada um dos CRI, para que nenhum CRI efetivamente você tenha perda, tá? É natural, né, que um fundo menor, né, vai ter menos diversificação, né? Então, porque você está limitado a comprar 10% do patrimônio É para cada esperado, CRI. né? É esperado, tem um Esperado. momento, né? Uma arrebentação, né? É Passar a esperado, arrebentação. né? Então, é particularmente, né, importante, né, quando você tem menor diversificação, que você olhe com lupa e fique em cima de cada um dos CRI, né? Na medida que vai crescendo o fundo, né, você tem maior diversificação, tá? Mas você continua tendo aquela mesma necessidade, né? Obviamente que você tem alguns fundos de CRI que são meio que temáticos, né? Tem fundo de CRI que é focado só, por exemplo, em loteamento e multipropriedade, né? E CRI subordinado, né? O que quer manter uma taxa num nível bem mais alto, né? Refletindo aquele risco, né, daqueles ativos, né? Mas o nosso fundo não é desse tipo, né? O nosso fundo é um fundo de risco médio, né? Uma taxa bacana, né? Média e IPCA mais 9,2, né? E então a gente tem que ter a paciência de ir selecionando de uma forma diversificada, mas sempre olhando para cada um dos CRI. Acho que você tem CRI de boa qualidade, tá? Você já vai ter que ser diversificado, né? Você vai ter que ter pelo menos 10 CRI, né? Então, eu acho que é importante a diversificação, mas o mais importante é você ter CRI que não dê problema. E aí, né, agora traduzindo isso para você, investidor, pessoa física, né, que vai comprar 1, 2, 10 fundos de CRI, né, é a mesma coisa, né? Assim, você não vai conseguir olhar todos os CRIs com profundidade, mas você vai conseguir ouvir a conversa do Vicente aqui, sentir confiança no que ele está falando, né? E aí você vai ouvir outro fundo falando, vai sentir confiança ou não, entendeu? E aí você vai montando o seu portfólio também
porque o mercado de FII é o único que disponibiliza isso, né? Quem diria, né? Assim, uma tarde um gestor ter a disposição de gravar 1 hora, 45 minutos para poder falar do fundo, para as pessoas entenderem um pouco mais o racional. E Eu aí, mesmo, desculpa te interromper, Felipe. tranquilo. Eu mesmo na física tenho 3 FII de CRI. Entendeu? Aí, tá vendo? É isso aí. Vicente, por favor, suas considerações finais para a gente caminhar aqui pro encerramento do vídeo, por gentileza. Primeiro que é uma honra estar aqui, tá? Eu comprei o teu livro, Felipe, estou lendo, já passei da metade, tá? E muito bacana. E eu acho que é muito bom, tá? Quando os investidores tomam o tempo para aprender sobre cada um dos fundos imobiliários, tá? É importante eles, quando estiverem lá lendo no Clube do FII, lá os comentários, eles saibam, né, analisar, né, se a pessoa que está fazendo o comentário é uma pessoa que analisou a situação detalhadamente, ou se é uma pessoa que está querendo só ser alarmista lá para chamar a atenção, tá? E o nosso fundo, tá? É um fundo que atualmente não é muito grande, está aí com 62 milhões de patrimônio, tá? Então, obviamente que a liquidez não é muito alta, mas nós temos diversos gestores que têm investido nesse fundo, temos aí muitos investidores também que têm posições grandes, né? Então, é um fundo para você colocar o dinheiro, né, e receber um bom rendimento aí ao longo do tempo, né? Não é um fundo para você ficar tradando, né? Se quiser ficar tradando, de repente pega um que tenha maior liquidez, né? Então você pega uma parte do seu dinheiro, se você quiser, né? E aloca no nosso fundo. Eu espero que vocês fiquem satisfeitos aí ao longo do tempo. Isso aí. Muito bom, Vicente. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, tá? E é isso aí, gente. Né? Lá no Clube FI você consegue pegar as informações, tá? Tem o último relatório gerencial, tem toda a sequência de rendimentos, tá? Agradecer novamente ao Vicente e até a próxima, gente. Um abraço. Valeu. Obrigado, Felipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.